Você está pronto para descobrir algo que vai abalar completamente tudo o que você acredita sobre a morte e sobre o que acontece com a sua alma no exato instante do seu funeral, sobretudo se esse funeral acontecer no tempo do Natal? Porque o que vou revelar agora não é teoria, não é especulação, não é filosofia barata. É algo que a própria tradição da Igreja e incontáveis visões de santos e místicos, sempre sob o olhar do arcanjo Miguel, descrevem com uma clareza aterradora. E nos próximos 13 minutos e 33 segundos, você vai entender por que um funeral, especialmente quando acontece neste tempo sagrado em que o céu parece descer discretamente sobre a terra, pode definir de maneira ainda mais intensa o destino eterno da sua alma. O arcanjo Miguel é aquele que a Igreja invoca como defensor no combate, protetor nas horas de trevas, guia das almas no momento do juízo. E ele está misteriosamente ligado a tudo o que acontece com você na passagem desta vida para a eternidade. O que a fé cristã nos ensina, sob o olhar dele, sobre o instante do seu funeral, é absolutamente aterrorizante. A alma vê, a alma sente e a alma sofre de um modo que quase ninguém imagina. E essa experiência espiritual se torna ainda mais intensa quando o funeral acontece no tempo do Natal, quando o céu se inclina de forma especial sobre a terra e os mistérios de Deus parecem descer mais perto de nós. Se isso não te fizer repensar a vida, nada mais fará. E quando você entender isso, quando você realmente compreender o que a Igreja deixa entrever e o que tantos testemunhos espirituais sugerem à sombra da missão de São Miguel, sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Porque a verdade é esta: neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, você está completamente despreparado para o que vai enfrentar. E o tempo está se esgotando mais rápido do que você imagina. Você não está pronto para ver o que Miguel vê. Mas antes de continuar, eu preciso que você faça algo por mim agora mesmo. Vá até os comentários e escreva apenas uma palavra: preparado. Escreva preparado se você realmente acredita que sua alma está pronta para o que vai enfrentar no momento da sua morte e no instante do seu funeral, seja ele num dia simples de semana ou, de modo ainda mais misterioso, em pleno tempo de Natal, quando talvez suas últimas despedidas aconteçam diante de um presépio, de luzes, de velas acesas e de cânticos natalinos. Ou escreva despreparado, se você reconhece com honestidade brutal que não está pronto para o que vou revelar neste vídeo, nem para encarar espiritualmente o que o arcanjo Miguel contempla de forma claríssima no momento em que uma alma deixa o corpo. Faça isso agora, antes de continuar assistindo. Porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai te fazer questionar completamente essa resposta. Vá lá. Escreva nos comentários agora mesmo, preparado ou despreparado. Lembre-se, o que você escreve aqui não é só um comentário em um vídeo. É uma resposta que você dá diante de Deus, diante dos anjos, diante daquele que, segundo a fé da Igreja, brada: "Quem como Deus?" e luta pela sua alma no instante decisivo. Eu quero ver quantas pessoas têm a coragem de ser honestas consigo mesmas. E depois me diga: você teve coragem de admitir a verdade? Vou ser direto com você, porque não há tempo para rodeios. A maioria das pessoas vive como se a morte fosse algo distante, como se fosse um problema futuro que pode ser adiado indefinidamente. Mas o arcanjo Miguel, aquele a quem Deus confiou a missão de defender as almas no momento do juízo, vê a verdade nua e crua. Ele não apenas observa a morte. O texto, ele está presente no instante em que a alma se separa do corpo e inicia sua passagem para a eternidade. E o que a Igreja ensina sobre esse momento é algo que deveria fazer você tremer. Porque o que Miguel presencia e o que tantas almas testemunharam em visões de santos e místicos não é um momento suave, poético ou silencioso. É um instante espiritual explosivo em que tudo o que você sempre tentou esconder, de Deus, dos outros e até de si mesmo, vem à tona com a luz mais penetrante que existe. O que você vai ouvir ainda hoje pode mudar completamente a forma como você vive cada Natal daqui para frente e cada funeral que você ainda vai presenciar.
Agora, deixe-me te conduzir. Feche os olhos por um instante. Imagine sua própria morte. Não fuja deste pensamento, encare-o de frente. Seu corpo está ali, imóvel, frio, silencioso. E então imagine que tudo isso acontece no tempo do Natal, quando as casas ainda guardam enfeites, quando as luzes piscam sobre as ruas, quando presépios ainda estão montados, quando o cheiro de ceia e as memórias de festa ainda pairam no ar. Talvez o seu corpo esteja sendo velado em uma igreja decorada, com guirlandas, coroas de advento, velas acesas, uma árvore iluminada ao fundo. Talvez você consiga ouvir, muito distante, o eco de um coral cantando Noite Feliz, enquanto sua família tenta conter as lágrimas. O mundo celebra o nascimento de Cristo, enquanto sua família chora a sua partida. Mas tudo isso, tudo o que os olhos humanos veem, é apenas a superfície. Porque, segundo o que ensina a fé sobre o olhar vigilante de São Miguel, no exato instante do seu funeral, algo absolutamente extraordinário e infinitamente mais decisivo está acontecendo no plano espiritual. Enquanto as pessoas se aproximam do seu caixão, enquanto apertam mãos, oferecem condolências, depositam flores, sua alma está desperta. E está consciente, consciente como nunca esteve antes. Nada mais distrai. Nada mais confunde, nada mais anestesia. A alma vê, a alma sente, a alma sabe. E o arcanjo Miguel, que aparece exatamente nesse momento decisivo como defensor e testemunha, contempla essa alma com a espada desembainhada, porque agora começa a batalha que vai determinar seu destino eterno. O instante do funeral é um campo de batalha, literalmente, espiritualmente. E quase ninguém se prepara para ele. Mas antes de entrar na batalha, você precisa entender a primeira coisa que acontece no instante da morte. A alma vê a si mesma pela primeira vez. Não a sua versão idealizada, não a imagem que você projetou para o mundo, não o personagem que você vestiu durante anos. Ela vê quem você realmente é. E essa revelação, segundo a tradição espiritual ligada à missão de São Miguel, é devastadora para muitas almas. Miguel é o arcanjo do juízo, da verdade, da luz que corta a escuridão. Onde ele aparece, não há máscaras. Agora imagine isso acontecendo enquanto seu corpo está sendo velado, enquanto velas tremulam, enquanto o presépio está montado, enquanto a liturgia do Natal ainda ressoa pelos corredores da igreja. O contraste é brutal, a alegria da encarnação e o terror da revelação final. Enquanto isso, sua alma observa. E ela vê tudo. Vê as pessoas que te amaram, vê os que sofreram por sua causa, vê aqueles a quem você feriu e nunca pediu perdão. E cada uma dessas visões é como uma lâmina, não porque Deus esteja te punindo, mas porque agora, sem filtros, sem distrações, você vê a verdade inteira, como ela sempre foi. Você não está pronto para suportar essa clareza, mas ela virá de qualquer jeito. E ao lado dessa revelação, algo ainda mais profundo começa a acontecer. O arcanjo Miguel se posiciona diante de você. Não de forma figurada, não como símbolo poético, mas como a Igreja o descreve há séculos, o príncipe do exército celestial, o protetor das almas, o guerreiro que luta pelo seu destino eterno. É sob o olhar dele que tudo o que você fez, tudo, começa a se revelar. E enquanto isso acontece, a sua família chora perto do seu corpo. Talvez alguém segure sua mão gelada, talvez cantem baixinho, talvez se abracem diante do presépio. Mas você já não está ali. Você está vendo tudo do lado de fora. E então surge a pergunta que quase ninguém ousa fazer. O que a alma sente ao ver seu próprio funeral? O que dói? O que consola? O que julga? E por que, segundo tantos testemunhos místicos ligados ao arcanjo Miguel, essa dor e essa visão se tornam ainda mais intensas no Natal? A primeira coisa que você precisa entender, e que quase ninguém sabe ou aceita, é que a alma não adormece no momento da morte. Ela não apaga, não desliga, não entra numa espécie de sono confortável. Isso é ilusão humana.
A verdade, à luz da missão do arcanjo Miguel, é esta: a alma desperta. E desperta com uma consciência que nunca experimentou antes. Imagine viver uma vida inteira, ouvindo o mundo te distrair com barulho, telas, ansiedade, vaidade, trabalho, ambição, e então, num único instante, tudo isso desaparece. Todo o ruído cessa, toda distração se dissolve, toda máscara cai. E nesse silêncio absoluto, a alma vê, com a clareza mais dolorosa possível, quem realmente é. Essa é a primeira dor, a dor existencial. A alma percebe, de forma brutal, que desperdiçou anos da vida com coisas que agora não valem absolutamente nada. A alma vê o tempo jogado fora, vê as oportunidades perdidas, vê as pessoas que feriu, vê as escolhas que nunca deveria ter feito. Se isso não te fizer levar a sério cada segundo, é porque seu coração está mais anestesiado do que você imagina. E Miguel está ali, não para acusar, mas para testemunhar. Ele é o arcanjo da verdade. Onde ele está, não existe auto-engano. E enquanto essa revelação acontece, algo ainda mais profundo se desdobra diante da alma. Ela vê seu corpo. Vê seu próprio corpo, frio, imóvel, inerte, deitado dentro de um caixão. Vê os parentes tentando segurar o choro. Vê os amigos abraçando seus familiares. Vê olhares vazios, olhares culpados, olhares sinceros. Mas não pode tocar ninguém, não pode falar com ninguém. Não pode pedir perdão, não pode consolar quem sofre. E esta é a segunda dor, a dor emocional. A alma sente cada lágrima derramada por ela, mas sente também cada lágrima que causou. Ela percebe com uma nitidez esmagadora quem ela amou de verdade, quem deveria ter amado mais, quem ela ignorou, quem ela magoou, quem ela poderia ter ajudado e não ajudou. E essa consciência pesa como uma montanha. Agora, imagine tudo isso acontecendo enquanto a igreja está decorada para o Natal, enquanto o presépio repousa a poucos metros do seu corpo, enquanto a imagem do menino Deus observa, silenciosamente, aquele que agora se apresenta diante do céu. O contraste é devastador, a celebração da vida diante da revelação da eternidade. Mas ainda falta a dor mais profunda de todas, a dor espiritual. Porque, no instante em que a alma se separa do corpo, algo acontece que a maioria das pessoas nunca ouviu, mas que a igreja ensina de forma clara. O julgamento particular começa imediatamente. Não é simbólico, não é psicológico, não é metafórico, é real. E é aqui que o arcanjo Miguel assume sua missão mais solene e terrível. A igreja o invoca há séculos como defensor no dia do juízo, aquele que pesa as almas, aquele que apresenta diante de Deus as obras dos homens, aquele que luta pela alma contra os demônios que a acusam. E é exatamente isso que acontece agora. Enquanto seu corpo está sendo velado, talvez com luzes natalinas ao fundo, talvez com velas tremulando diante do altar, a sua alma está diante da verdade absoluta. Não há diálogo, não há debate, não há justificativa. A alma vê sua vida inteira como um único panorama. Cada escolha, cada intenção, cada mentira, cada pecado, cada bondade, cada oportunidade perdida. E neste instante, Miguel ergue sua espada, não para atacar você, mas para defender aquilo que em você ainda pertence a Deus. Porque o julgamento particular não é apenas uma contemplação da verdade, é uma batalha real, uma batalha que não pode ser vista no plano físico, mas que explode no plano espiritual com uma intensidade indescritível. De um lado, o arcanjo Miguel, seu anjo da guarda e todas as graças que você acolheu durante a vida. Do outro, demônios que te acompanharam, que te tentaram, que registraram cada pecado não arrependido, que agora te acusam diante de Deus com ódio absoluto. E você, a alma, está consciente de tudo.
Você vê Miguel sustentando sua defesa, vê o inimigo expondo seus pecados, vê sua vida inteira pesando na balança do eterno. Você não está pronto para ver essa balança, mas um dia ela será colocada diante de você. E isso acontece enquanto, do lado de fora, sua família deposita flores, canta hinos natalinos, ouve leituras de esperança e tenta se reconciliar com sua ausência. Você vê o presépio, vê a manjedoura, vê o menino Deus, vê o símbolo da misericórdia, mas também vê a verdade da justiça. A alma sente que este é o momento que define tudo. Este é o instante para o qual toda a sua vida apontou. O momento único, irrepetível, inevitável. E então, uma percepção final rasga a consciência da alma. Não há mais tempo. Não há mais escolhas, não há mais oportunidades, não há mais arrependimentos tardios, não há mais confissões, não há mais promessas, não há mais desculpas. Tudo terminou, e tudo será decidido agora. O instante do funeral é um campo de batalha, literalmente, espiritualmente. E Miguel está no centro dela. Miguel não é um símbolo, não é uma metáfora de coragem. Não é uma metáfora de coragem. Não é uma imagem decorativa de igreja. Ele é, como a liturgia proclama, príncipe da milícia celeste, defensor no combate, protetor das almas dos justos. E é justamente quando o corpo está sendo velado que a missão dele se torna mais visível, não aos olhos humanos, mas aos olhos da alma. Porque enquanto o mundo enxerga uma cerimônia silenciosa, velas tremulando, flores, lágrimas e talvez até enfeites natalinos iluminando discretamente o ambiente, o céu e o inferno veem outra coisa, uma guerra aberta. De um lado, Miguel, o comandante das hostes celestes, o anjo da guarda da pessoa falecida, anjos de luz que acompanharam cada ato de caridade, cada oração, cada arrependimento verdadeiro. Do outro, espíritos de acusação, demônios que acompanharam aquela alma durante a vida, adversários espirituais que aguardam esse exato momento para reivindicar o que a alma lhes entregou voluntariamente através do pecado. E você, a alma, está no centro dessa disputa. A alma vê Miguel erguer sua espada, vê anjos se posicionando como sentinelas, vê demônios avançando com ódio feroz, apresentando pecados, palavras ditas, oportunidades rejeitadas. Eles acusam, não com mentiras, mas com verdades. Porque no juízo particular não há teatro. Tudo o que você realmente quis, tudo o que escolheu, tudo o que preferiu no lugar de Deus, pesa. Por isso, a presença de Miguel é tão decisiva. Ele apresenta suas orações, seus sacrifícios, seus arrependimentos, suas confissões sinceras, seus gestos de caridade escondidos, seus atos de fé que só Deus viu. E tudo isso é colocado na balança. Miguel já viu bilhões de funerais. Ele sabe exatamente como uma alma se perde e sabe exatamente o que faz uma alma se salvar. Quando o funeral acontece no tempo do Natal, essa batalha se intensifica. Não porque o céu muda, mas porque a luz espiritual do Natal expõe a verdade com mais força. No Natal, celebramos a encarnação do Verbo. A chegada da luz ao mundo, a vitória inicial de Deus contra as trevas, o nascimento daquele que julgará vivos e mortos. E agora imagine essa luz espiritual recaindo sobre a alma durante o funeral. Para muitas almas, essa luz é consolo. Para outras, tormento. Para todas, revelação. Porque no Natal, até a morte é colocada diante do mistério da encarnação. E Miguel, que aparece nas Escrituras como defensor no livro de Daniel e guerreiro no Apocalipse, agora luta diante do Deus feito menino, aquele que está representado no presépio a apenas alguns metros do seu corpo. Esse contraste é tão profundo que a alma quase não suporta. A suavidade da manjedoura, a dureza do juízo, a luz das velas natalinas, a escuridão dos próprios pecados, a ternura do Deus recém-nascido, a verdade terrível da vida inteira exposta.
É por isso que, segundo testemunhos místicos ligados a Miguel, a alma sente mais intensamente o próprio estado espiritual quando o funeral coincide com o Natal. Porque no Natal, a luz revela, a luz purifica, a luz julga, a luz consola. Depende do que a alma é. E Miguel, o arcanjo da luz, brilha mais forte neste momento. Ele não esconde nada, não maquila nada, não suaviza nada. Ele mostra à alma quem ela realmente foi. Não para destruir, mas para defender tudo o que ainda pode ser salvo. E então acontece algo devastador. A alma vê quem está do lado dela e quem está contra ela. Vê Miguel protegendo, vê anjos contemplando com amor, vê demônios avançando com ódio. E cada acusação demoníaca é como um golpe. Ele escolheu o pecado neste dia. Ela rejeitou a graça naquele momento. Ele fechou o coração para Deus tantas vezes. Ela recusou perdoar, recusou amar. E tudo isso é verdade. E a alma sabe. Mas Miguel também responde. Aqui houve arrependimento. Aqui houve luta. Aqui houve uma oração sincera. Aqui houve humildade. Aqui houve caridade escondida. E tudo isso também é verdade. E a alma vê a si mesma pesando entre essas duas forças, uma acusando, outra defendendo. E o mundo aqui fora? O mundo vê apenas um velório silencioso. Vê flores, vê lágrimas, vê abraços. Talvez veja até um pisca-pisca iluminando o pinto da nave da igreja. Mas no plano espiritual, no plano que realmente importa, o destino eterno está sendo decidido. Se isso não te fizer levar a sério o próximo velório que você for, nada mais fará. Agora que a batalha espiritual se desenrola diante da alma e o arcanjo Miguel pesa sua história, algo ainda mais doloroso acontece. Algo que nenhum ser humano preparado ou despreparado consegue enfrentar sem estremecer por dentro. A alma vê a família e sente tudo. Ela vê cada rosto próximo ao caixão, vê cada lágrima derramada, vê cada olhar perdido, cada lamento silencioso, cada suspiro preso. Mas não apenas vê. A alma sente. Sente a dor de quem a amou, sente a saudade de quem ficou, sente o impacto real e muitas vezes ignorado que suas atitudes provocaram enquanto ainda vivia. E esta é uma das dores mais cruéis do instante do funeral. A alma percebe tudo aquilo que poderia ter sido, mas não foi. Cada abraço que não deu, cada perdão que adiou, cada reconciliação evitada, cada palavra amarga que destruiu alguém, cada silêncio que doeu mais do que um insulto. Essas não são dores impostas por Deus, são dores impostas pela verdade. E Miguel, que sempre foi defensor da justiça, não mascara essa realidade. Ele permite, por missão divina, que a alma veja as consequências do bem que fez e do bem que deixou de fazer. Essa parte é tão dolorosa que muitos santos a descreveram como uma agonia espiritual maior do que qualquer sofrimento terreno. E quando o funeral acontece no Natal, essa dor se multiplica. Porque a alma vê a árvore, as luzes, o presépio, as lembranças de alegria, o clima de família reunida, o espírito de reconciliação que ela talvez nunca viveu por completo. A luz do Natal revela o que faltou, e isso corta profundamente. A alma percebe, com brutal clareza, a dor que causou nas pessoas que mais amou. E sabe o que é pior? Ela quer fazer algo, quer pedir perdão, quer dizer eu sinto muito, quer abraçar quem chora, quer agradecer quem sempre esteve ao seu lado. Mas não pode. A separação entre vivos e mortos é real, não é simbólica. Ela tenta falar, mas ninguém ouve. Ela tenta tocar, mas ninguém sente. Ela tenta consolar, mas ninguém percebe. E então vem uma dor ainda mais profunda, quase insuportável. A alma deseja desesperadamente pedir oração, mas não consegue.
porque a alma sabe, com absoluta certeza, que agora precisa de orações, missas, rosários, sacrifícios, intenções, jejuns, caridade em seu nome. Ela sabe que, sem isso, sua purificação pode ser longa ou sua condenação pode ser definitiva. Mas ela não pode pedir. Ela tenta, ela grita, ela suplica, mas os vivos não a escutam. Algumas almas durante o funeral clamam com força desumana por ajuda, mas ninguém ouve. Não por falta de amor dos que ficaram, mas porque estamos em dimensões diferentes. O que a alma grita não chega ao ouvido humano. E é aqui que o arcanjo Miguel intervém com a autoridade que Deus lhe deu. Ele não permite que essas súplicas se percam. Ele leva diante de Deus cada desejo sincero da alma. Ele luta para que a misericórdia prevaleça onde ainda existe arrependimento. Ele intercede para que a alma receba orações, mesmo que as pessoas não entendam conscientemente o que ela precisa. E muitas vezes, sim, muitas vezes, é justamente no Natal que isso acontece com mais força. Porque os corações estão mais sensíveis, as igrejas estão mais cheias, as famílias se reúnem, as pessoas rezam mais. Os fiéis se voltam para Deus com mais emoção. E assim, quando alguém reza no funeral de Natal, que Deus o receba, que Nossa Senhora o ampare, que São Miguel o defenda, essas palavras, ditas às vezes sem perceber, caem como raios de luz sobre a alma. Cada oração sincera é como uma espada luminosa entregue às mãos de Miguel. E ele usa essa espada na luta pela salvação daquela alma. Porque ali, naquele instante, Miguel está diante de duas forças. Demônios acusando, é meu, pertence a nós. E orações elevando-se como luz, salva-o, Senhor. E cada oração pesa, cada intenção pesa, cada lágrima pesa. Lágrimas têm peso espiritual. Quando alguém chora com amor, Miguel recolhe aquele sofrimento e o oferece a Deus em favor da alma. Mas existe uma realidade devastadora. Muitas almas percebem tarde demais que quase ninguém reza por elas. E isso dói mais do que qualquer ferida espiritual. Porque a alma entende, com clareza absoluta, que os bens não servem mais, a fama não importa, a aparência não importa, os títulos não importam, o orgulho não vale nada. Nada do que ela acumulou acompanha para a eternidade. A única coisa que conta agora é as orações que os vivos fazem por ela, e o estado em que ela morreu. E Miguel mostra isso sem poupar nada. Ele mostra como a alma viveu. Ele mostra o que ela escolheu. Ele mostra o que Deus ofereceu. Ele mostra o que ela recusou. Ele mostra o que ela fez com a vida que recebeu. E é nesse momento que a alma percebe uma verdade brutal. O tempo acabou. E o que resta agora é enfrentar a eternidade. Existe algo que a maioria das pessoas nunca ouviu e que se torna absolutamente evidente no instante da morte quando o arcanjo Miguel se aproxima. A alma não percebe o tempo como nós percebemos. Para quem está preso ao corpo, o funeral dura algumas horas. Mas para a alma, liberta das limitações da matéria, esse mesmo período pode parecer um sopro, um abismo ou uma eternidade. Depende do estado dela. Porque o tempo espiritual não é medido em minutos, mas em consciência, revelação e dor. E Miguel vê isso com clareza absoluta. Ele sabe, antes mesmo da alma saber, o que está prestes a acontecer. Para as almas em paz, o funeral é como um amanhecer suave. A alma percebe suas faltas, mas também percebe que escolheu Deus. Miguel não precisa lutar tanto, apenas acompanha, protege e conduz. A dor, sim. A purificação a ser feita, quase sempre. Mas há esperança, a luz, a futuro. Para essas almas, Miguel é um companheiro, um protetor, um guia. Mas para as almas em estado de tibieza espiritual, orgulho, vaidade, pecado mortal não arrependido, o funeral se torna uma tempestade espiritual de proporções indescritíveis. E Miguel, nesses casos, não aparece como consolo. Aparece como juiz,
como defensor da verdade, como aquele que confronta a alma com tudo que ela escolheu. E é aqui que surge o momento mais devastador de todos. A alma percebe que ela mesma construiu o destino para o qual agora caminha. Não foi Deus que a empurrou, não foi o diabo que a arrastou. Foi a soma de milhares de pequenas escolhas, feitas ao longo de uma vida inteira. E o arcanjo Miguel, com sua espada de luz, mostra cada uma delas. Não para humilhar, não para destruir, mas para revelar. Porque no juízo particular, aquele que ocorre imediatamente após a morte, a alma vê a verdade inteira. O que poderia ter sido, o que Deus ofereceu, o que ela recusou, o bem que fez, o bem que não fez e as consequências disso tudo. E então, algo absolutamente aterrorizante acontece. A alma percebe que não pode mais mudar nada. A vida acabou, as possibilidades acabaram. O tempo de conversão terminou. Não há segunda chance, não há apelação, não há espaço para justificativas emocionais. E é exatamente nesse ponto que o inferno se torna uma possibilidade real, não porque Deus deseja isso, mas porque a alma escolheu isso durante toda a vida. Mas a história não termina aqui, porque existe algo que nem mesmo os demônios podem impedir. Algo que o arcanjo Miguel, por missão divina, pode fazer por uma alma desesperada. Ele chama por Maria. Na tradição espiritual da Igreja, especialmente naquelas ligadas à missão de Miguel, existe um segredo que poucas pessoas conhecem. A Virgem Maria intervém no exato instante da morte, quando existe qualquer vestígio de amor, devoção, súplica ou memória mariana na alma. Uma Ave Maria rezada na infância, uma vela acesa diante de uma imagem, uma consagração feita na adolescência, um rosário rezado no hospital, uma lágrima derramada diante de uma imagem de Nossa Senhora, um simples Maria, me ajuda, dito no fundo do desespero. Nada disso se perde, nada. Miguel é testemunha disso. Ele apresenta essas memórias espirituais como argumentos de defesa diante de Deus. E quando Maria se aproxima de uma alma, mesmo de uma alma em tremenda escuridão, ela o faz com uma doçura que nem o inferno inteiro consegue suportar. É por isso que muitos demônios recuam. É por isso que muitos testemunhos místicos relatam almas salvas no último milésimo de segundo. Não porque mereciam, mas porque ainda havia um fio, um único fio que as ligava ao céu. E esse fio, Maria puxa com força. Agora imagine isso acontecendo durante um funeral no Natal. O presépio está montado, a imagem de Maria está ali, olhando para o menino Deus. A igreja está iluminada, há cantos, luzes, velas, símbolos de esperança. Para muitas almas, essa é a última oportunidade de misericórdia. E Miguel vê isso. Ele percebe quando uma alma está prestes a se perder. Ele percebe quando a alma está tomada pela vergonha, pelo medo, pela culpa. Ele percebe quando os demônios começam a cercá-la com ódio. E é nesse instante que ele ergue a voz espiritual: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por esta alma, agora e na hora da sua morte. E Maria vem. E quando ela vem, até o inferno treme. Porque onde a mãe pisa, a escuridão perde território. E muitas almas são arrancadas das garras da perdição nesse exato momento. Depois de tudo o que você viu até agora, a batalha invisível, a exposição da verdade, a dor das omissões, o peso das escolhas, o grito silencioso da alma, a intervenção de Miguel e Maria, há uma pergunta que explode como um trovão espiritual. Por que tantas almas entram em desespero no instante do funeral? Por que tantas percebem tarde demais que não estão prontas? Por que tantas caminham voluntariamente rumo à perdição? Porque viveram como se Deus não existisse. Não eram monstros, não eram assassinos, não eram pessoas perversas aos olhos do mundo. E é exatamente isso que torna tudo ainda mais assustador. A maioria das almas que se perde, segundo a tradição espiritual sob o olhar de Miguel,
Não cai por grandes pecados espetaculares, mas por sombras pequenas, repetidas, constantes, que ao longo dos anos esfriaram o coração, apagaram a fé, endureceram a consciência e transformaram Deus numa ideia distante. O inimigo não precisa destruir você com um pecado mortal gritante. Ele só precisa tirar você da graça de pouco em pouco, até que o dia da morte chegue, e chegue sem aviso. E Miguel vê isso. Ele vê cada pequena escolha que formou o estado da alma. Ele vê quando a pessoa viveu para os prazeres. Ele vê quando o orgulho dominou. Ele vê quando a pessoa deixou de rezar. Ele vê quando o egoísmo substituiu a caridade. Ele vê quando a fé se tornou ritual vazio. Ele vê quando a pessoa deixou a alma morrer antes do corpo morrer. Por isso, tantas almas entram em terror no instante do funeral. Descobrem que toda a sua vida foi construída sobre areia. Descobrem que rezavam sem fé, viviam sem propósito eterno, tratavam Deus como um adereço espiritual, adiavam a conversão para outro momento, confiavam demais em sua própria bondade, subestimavam a gravidade de suas escolhas. E Miguel, com sua espada de luz, revela tudo, não para condenar, mas para defender a verdade. Porque no instante da morte, a verdade é a defesa, ou a acusação, e não há meio termo. As conversões de última hora existem, mas são raras, raríssimas. A maioria das almas morre exatamente no mesmo estado espiritual em que viveu, com o mesmo coração, com os mesmos hábitos, com os mesmos vícios, com as mesmas disposições. Por isso, o inimigo trabalha na rotina, não no extraordinário. Se ele consegue fazer você viver sem oração, você morrerá sem oração. Se consegue fazer você ignorar a confissão, você morrerá sem arrependimento. Se consegue fazer você colocar o mundo acima de Deus, você morrerá escravo deste mundo. E Miguel sabe disso. Ele viu bilhões de almas ao longo da história humana. Ele sabe exatamente como elas se perdem e por quê. Mas há uma boa notícia. Poucas almas se salvam, mas se salvam por escolha. Assim como o inferno é uma escolha, o céu também é uma escolha. Não emocional, não teórica, mas diária. Miguel defende aqueles que escolheram lutar contra seus pecados, se confessar com sinceridade, rezar mesmo sem vontade, fazer caridade sem aplauso, renunciar ao orgulho, perdoar de verdade, colocar Deus acima de tudo. Essas almas, mesmo que imperfeitas, são fortes espiritualmente. Mesmo que caiam 1000 vezes, se levantam 1001. E no instante da morte, quando Miguel aparece, essas almas não entram em desespero. Elas entram em esperança. Porque sabem quem amaram, sabem quem serviram, sabem quem buscaram durante a vida. O funeral delas, mesmo que no Natal, não é terror. É passagem, é confiança, é paz. Miguel não luta contra elas. Ele luta por elas. E Maria não se aproxima para resgatá-las da perdição, mas para conduzi-las à luz. Miguel, como defensor do juízo, às vezes vê almas que fizeram escolhas tão opostas a Deus que não há mais pontes. Almas que rejeitaram a graça repetidamente, preferiram o pecado ao bem, zombaram de Deus, viveram no orgulho, se fecharam ao amor, nunca pediram perdão, nunca buscaram misericórdia. Nessas almas, o funeral é um tormento absoluto. Elas percebem, tarde demais, que desperdiçaram a única vida que tinham. Percebem que correram atrás de fumaça. Percebem que nada do que acumularam serviu para a eternidade. Percebem que tudo pelo que lutaram morreu no dia da morte. E quando Miguel se afasta delas, não por maldade, mas por respeito à escolha que fizeram, o inferno se avizinha como um abismo inevitável. E os demônios, que antes as seduziam, agora as recebem com ódio absoluto. Algumas almas são perdidas não por falta de amor de Deus, mas por escolha própria. Miguel não aparece apenas para julgar. Ele aparece para instruir você hoje. Ele aparece para dizer:
Escolha agora aquilo que determinará seu destino. Ele não quer encontrar você despreparado no instante da morte. Ele não quer lutar por você sem armas. Ele não quer enfrentar demônios com as mãos vazias. Porque o que dá força a Miguel para lutar por você é sua oração, sua confissão, sua caridade, sua renúncia ao pecado, sua devoção, sua fé vivida, sua vida interior, sua conversão diária. É hoje que você se prepara para o seu funeral, especialmente se ele vier no tempo do Natal, quando a luz do menino Deus revelará sua alma como jamais você imaginou. Agora que você já sabe, agora que já viu o que acontece com a alma no instante do funeral, agora que já viu como Miguel luta, como os demônios acusam, como Maria intervém, como a alma sofre, como ela vê a verdade, há uma única pergunta que realmente importa. Se o seu funeral fosse amanhã, no tempo do Natal, você estaria preparado? Não responda rápido, responda com a alma. Porque o que o arcanjo Miguel revelou, o que a tradição da igreja ensina, o que os santos testemunharam e o que milhares de almas ao longo dos séculos experimentaram, tudo aponta para um fato inescapável. A eternidade começa no segundo seguinte ao seu último suspiro. Não há intervalo, não há transição suave, não há espera para organizar as ideias. É imediato, é definitivo, é implacável, é real. E Miguel estará lá, com a espada desembainhada, com a verdade exposta, com a balança da justiça, com as armas espirituais que você lhe entregou, ou com as mãos vazias, se você nada fez. Então agora, diante de tudo isso, o arcanjo Miguel te confronta com 3 perguntas. Você está vivendo em estado de graça? Você está rezando ou sua alma está morrendo de fome? Você está acumulando tesouros no céu ou lixo na terra? A maioria das pessoas chega ao funeral carregando apenas cinzas espirituais. E quando Miguel pesa essas cinzas, elas simplesmente desaparecem. O que você precisa fazer hoje, agora, para não se perder? Volte para Deus antes que a morte volte para você. A confissão destrói o direito de acusação do inferno. Reze diariamente, especialmente o rosário. Cada Ave Maria é uma espada nas mãos de Miguel. Pratique caridade real. A caridade pesa mais que 1000 pecados pequenos. Abandone pecados habituais. Eles enfraquecem sua alma no dia decisivo. Faça as pazes com quem você feriu. As omissões aparecem com força devastadora no instante do funeral. Viva como se fosse morrer, mas trabalhe como se fosse viver eternamente. Viver em estado de graça não é medo, é inteligência espiritual. No instante do seu funeral, seja numa manhã comum, seja no tempo sagrado do Natal, iluminado por velas e presépios, a verdade inteira da sua vida vai se levantar diante de você. E Miguel, o arcanjo, vai erguer sua espada e perguntar para Deus: Senhor, esta alma te escolheu? E Deus, que nunca mente, que nunca erra, que nunca distorce sua liberdade, responderá, com um único olhar. Essa resposta será sua eternidade. Agora, volte aos comentários e responda diante de Deus e diante de São Miguel. Depois de tudo isso, você ainda escreveria preparado? Ou a verdade te atravessou e você entende que precisa mudar de vida, hoje, agora, antes que seja tarde? Escreva nos comentários, preparado ou despreparado. E se este vídeo falou com você, compartilhe com alguém que você ama. Talvez seja exatamente o aviso que a alma dessa pessoa precisa receber antes que seja tarde.